Conceição. Boa noite, amigos. Boa noite a todos. É um prazer estarmos aqui. Entramos antes do tempo para escutar uma música, para harmonizar o ambiente, equilibrar, entrar numa sintonia maior, verificar dentro da responsabilidade que nos cabe se a imagem está boa, se o som está bom. Pedimos que deem, por favor, o retorno. E vamos ficando uma musiquinha de harmonização, entrando em comunhão com Deus, Deus nosso Pai maior, nosso Pai único, eterno. Que Deus possa nos iluminar, nos ajudar, nos envolver. Boa noite, Ademar. Meus amigos, por gentileza, sejam bem-vindos. Ajudem para verificar se a luz está boa, se o som está bom. Eu fiz uma gravação esses dias para deixar de reserva e o microfone falhou um pouco. Então, eu preciso saber se o som está adequado, se a imagem está boa. Claro que a minha imagem não ajuda muito, mas é o contexto total. Vamos aquietando os nossos corações, entrando numa comunhão com o alto, com a espiritualidade, com os amigos espirituais, com a equipe espiritual do GELV, para que tenhamos uma harmonização, um equilíbrio, um brinde. Meus amigos, por favor, tem como entrar no GELV, então, por favor. Eu estou tentando, acho que eu estou tomando aqui, não sei. Somos muito gratos aos amigos do GELV pelo convite, pela confiança, pelo amor, pelo respeito. Boa noite, Isabel. Você poderia me dizer se o som está bom, se a imagem está boa, por favor? A imagem está boa. E o som também. Obrigado. Que bom. Que bom. Enquanto isso, vamos escutar os acordes. Gostaria de poder cantar. Viemos do grupo lá do GECAL, onde o amigo Sidney fez uma introdução cantando, e eu não gostaria que vocês me ouvissem cantando. Então, coloquei aqui a musiquinha para a harmonização do ambiente. Que bom, Ademar. Obrigado, amigo. Obrigado. Bel, compartilha com a Maristela. Ela está pedindo o link da palestra para ela compartilhar.
Você está ao vivo aí no seu? Você mandou aqui. Mandei o link para cima do externo. Meus amigos, faltam 3 minutos. Aproveitar esses doces acordes que fazem com que a nossa sintonia vibratória mude, entre no outro patamar. Sejam todos muito bem-vindos. Pedimos desculpas aos nossos amigos do Gelve, porque havíamos mandado um vídeo anterior como segurança, mas iríamos fazer ao vivo e no dia de hoje acordamos bastante deteriorados fisicamente, mas graças a Deus ao longo do dia nos recuperamos e agora novamente estamos aqui ao vivo, porque Deus é Pai, Deus é justo e permitiu que pudéssemos estar aqui junto com vocês ao vivo hoje para conversar, refletir, usarmos um tempo útil com coisas úteis. Obrigado, Deus. Obrigado, Jesus. Obrigado aos mentores espirituais do Gelve, aos mentores espirituais da CEF que nos fortaleceram. Está quase na hora, 19 horas em ponto. Vamos começar nossos trabalhos da noite de hoje. Pedindo segurança, fortaleza, fé, equilíbrio, sensibilidade. Vamos fazer uma leitura de uma página do livro Eu Sou o Caminho, de Senira Pinto, com um tópico, se você andar direito. Na verdade, se nós andarmos direito. Se você andar direito, se mantiver sua ida num nível decente, se for honesto em todos os seus atos, certamente desconhecerá o que é o medo. Medo exagerado da vida ou da morte só tem aqueles cuja fé é precária ou cuja consciência está agoniada com um procedimento incorreto e contrário às leis da terra e do céu. A nossa consciência. Se você andar direito, se mantiver nas suas atitudes e sobriedade,
se pautar a sua vida dentro de um plano moral sadio, se houver sinceridade nos seus atos, você já venceu grande parte da estrada e sua companhia será sempre benéfica a qualquer um que de você se aproximar. Nada é tão precioso, tão agradável quanto o convívio com uma criatura que se mantém ereta em qualquer situação, que não tem nada a temer, que pode olhar de frente para tudo, porque sua vida é limpa. Se você andar direito, será como o farol capaz de iluminar a distância, estradas trevosas palmilhadas por nossos irmãos, que ainda não aprenderam a se equilibrar e que, tontos, cegos pela ignorância, caem, ora aqui, ora ali, prestes a desfalecer. Se você andar direito, é porque você já compreendeu a razão de ser da vida. Seu coração é bom, é generoso, há amor e compreensão em você. Seja você a mão que ajuda a erguer os que não acertaram os passos, meu irmão, meu amigo. Do livro de Senira Pinto, Eu Sou o Caminho. Então, meus amigos, se você andar direito, se eu andar direito, se nós andarmos direito, como será útil e justa a nossa vida, quanto mais nós poderemos caminhar, trilhar, evoluir, ajudar, expandir. Obrigado, Deus. Obrigado, Jesus. Obrigado, mentores do GELV, mentores da CEF, amigos espirituais, pela doce oportunidade de estarmos aqui reunidos hoje, ao vivo, nesse sábado às 19 horas, para batermos um papo, trazermos mensagens, refletirmos em conjunto sobre o tema que foi proposto para a noite de hoje. Permita, Deus, que possamos soltar o verbo intuído pelos bons espíritos, levando alento, levando conhecimento, levando esperança para tantos e tantos que precisam, que possamos, para cada um de nós, nos fortalecer para que não venhamos a cair, que sejamos mais constantes, mais equilibrados, mais serenos, mais valorosos. Ilumina-nos nessa noite e que todos que nos assistem possam receber os eflúvios de amor, para que sintam não só as bênçãos celestiais invadir seus lares, como a esperança do conhecimento trazido através do Evangelho de Jesus. Obrigado por tudo, fique com Deus. Fiquem conosco agora e sempre, graças a Deus. Meus amigos, que felicidade estar com vocês. Depois de muita tentativa de estarmos ao vivo, conseguimos. E se conseguimos é porque somos gratos. Gratos a todos na espiritualidade que nos botaram cabo de aço de um lado, nos puxaram de outro, para que a gente estivesse em pé. Anestesiaram as dores que fazem parte das ações das nossas vidas. São aquelas questões que ainda temos que ultrapassar nos processos kármicos. Então, vamos começar o estudo da noite de hoje, que vai abordar as faculdades morais e intelectuais do homem. Está no Livro dos Espíritos, entre as questões 361 a 366. Faculdades morais e intelectuais do homem. Vamos entender o que é o homem, o que é a faculdade moral, o que é a faculdade intelectual, antes de entrarmos em cada questão do Livro dos Espíritos. Começando pelo homem, portanto. E quando se trata faculdades morais e intelectuais do homem, não está se referindo a um gênero, está se referindo àqueles que vivem no reino hominal, abrangem tanto os homens como as mulheres,
que estão vivenciando experiências materiais com vistas à evolução contínua. E quem habita os corpos dos homens e das mulheres que habitam a Terra, que é o nosso foco, são os espíritos, o princípio inteligente, o ser pensante, aqueles que foram criados por Deus, nosso Pai, simples e ignorantes, mas que Deus teve uma misericórdia infinita, porque Ele colocou no nosso consciente gravado os seus melhores atributos. Nós temos em nós os atributos divinos gravados de forma embrionária. Porque cabe a cada um de nós, na velocidade que escolheremos pelas nossas livres decisões, colocar o ritmo para avançarmos eternamente, visando essa excelsitude. Portanto, nós nos desenvolvemos através das vivências materiais no corpinho de homem, no corpinho, hora de homem, hora de mulher, visando aprendermos questões morais e questões intelectuais. E isso vai fazer o arcabouço para que tenhamos um conhecimento pleno dos atributos de ser bom, de ser justo, e conhecimentos para evoluirmos e ensinarmos, colocarmos as nossas luzes para brilhar, para iluminar todos que necessitem e estão nessa caminhada evolutiva conosco mesmo. Isso se dá através das sucessivas experiências reencarnatórias. Ok? Tratamos do homem. Agora vamos tratar de faculdades morais. O que vem a ser moral? Moral é o conjunto de valores e normas que regem as relações humanas. Nós só nos desenvolvemos encarnados e vivendo em sociedade. É importante que se diga que na espiritualidade nós aprendemos constantemente, mas nós só podemos passar de nível como se estudante fôssemos aqui na Terra. Aqui na Terra que é a prova. Então, nós nos desenvolvemos somente vivendo em sociedade. De nada valerá nós nos isolarmos e não termos aporreação, não termos ninguém para convivermos, não tem ninguém para trocar, não tem ninguém para aprender e nem ensinar. Ora, seria uma reencarnação difícil. Portanto, precisamos da sociedade. E sociedade é justamente aqueles grupamentos onde se compartilham gostos, preocupações e costumes próximos e similares, dentre os quais dependem mutuamente um dos outros e interagem constantemente. Sim, nós dependemos um do outro. Por vezes, já escutamos algumas vezes que nós nos bastamos. Nós temos muitos problemas quando dividimos e repartimos. Seria melhor viver sozinho? Não é verdade. Temos problemas? Temos problemas. Temos dificuldades. Mas são essas dificuldades, esses problemas, que fazem nós degustarmos as diferentes faces da vida. E com isso, com essas contrariedades, com essas diversidades, queremos evoluir o pensamento humano. Então, sim, dependemos do outro, estamos interligados. Na última vez que estivemos no GELV, fisicamente, nós demos o exemplo de pecinhas de dominó, botando em pezinha, e cada pecinha delas significa uma pessoa. Se nós, depois de botar todas as peças em pé, se empurrarmos uma pecinha, todas vão cair, porque todas receberão uma ação sobre elas. E assim é a vida em sociedade. Os nossos atos, nós temos que tomar muito cuidado com a nossa conduta de vida, com o que falamos, com o que agimos, com o que defendemos, porque os nossos atos, eles inevitavelmente repercutirão no outro mais próximo, no outro, até chegar nos outros que independem, que interagem mutuamente
mas que nós não conhecemos. Então, é de muita responsabilidade. Continuando com a questão de entender a moral. Moral significa agir eticamente. E ética significa seguir valores. Entramos para fazer uma pesquisa e o professor Clóvis de Barros, que é o professor de ética da USP, ele fala o seguinte: ética são seguir valores dos quais nós não ultrapassaríamos esses limites de jeito nenhum, nem que fôssemos invisíveis. Ora, ser ético é agir de acordo com a consciência, é agir de acordo com aquele arcabouço de moral que aprendemos e que incorporamos a nós. Então, não haverá nada, mesmo que ninguém esteja olhando, que nos fará desviar a nossa conduta. Essa é uma responsabilidade de nós para conosco mesmo. É uma responsabilidade consciencial. E isso é fundamental para que nós tenhamos a integridade e a moral para passar para aqueles que nos são caros. E assim, passando moral em moral, valores e valores, isso um dia fará parte de uma grande cultura. Será cultural. Continuando, olhamos no dicionário e vimos que a definição de sociedade falam que nós somos semelhantes e de grupamentos que têm indivíduos semelhantes e diferentes. E pensamos, poxa, o dicionário fala isso por quê? Porque nós nos agrupamos por etnias, por sociedade, por nivelamentos, por entendimentos. Então, nós nos agrupamos por essas identidades. E nessas identidades, nesses núcleos, nós somos muito próximos, mas ainda assim temos diferenças. E segundo a doutrina espírita, somos espíritos individuais. Portanto, realmente somos semelhantes, parecemos mais ou menos, mas somos diferentes, porque cada um tem um nível individual evolutivo. Lá em Lei de Sociedade, na questão 766 do Livro dos Espíritos, fala que todos nós temos responsabilidades uns para com os outros. Os mais fortes de proteger os mais fracos, os mais inteligentes de ajudar os menos inteligentes ou os mais enfraquecidos. E isso tudo faz parte de uma necessidade da vida social para darmos movimento e evoluirmos em conjunto. Sim, quando um evolui, outros que estão próximos evoluirão em conjunto. E a soma desses que estão evoluindo farão a evolução do planeta. É a soma dos esforços. E por que disso? Porque a vida social é a mola propulsora que nos fará desenvolvermos espiritualmente, moralmente, intelectualmente, porque justamente em sociedades que vamos colocar as nossas convivências e o exercício fraternal do amor, da condescendência, da fraternidade, do reavaliar, do acolher ao mais fraco, isso tudo porque estamos num núcleo social que nos permite esses movimentos. Se estivéssemos isolados nos confins do mundo, não teríamos massa humana para evoluirmos. Poderíamos até estarmos religados a Deus pelo pensamento, mas em função de não termos problemas cotidianos, isso faria com que seria um dificultador para nós convivermos com o contraditório. E o contraditório é muito importante para evoluir o pensamento humano. Muito bem. Como se deu a origem dos atributos? Ele puxou o papai ou a mamãe. Ora, nós podemos puxar o papai ou a mamãe pela genética, pela química, pela biologia, mas não é pelo fato de nós sermos filhos de um santo que isso será incorporado ao nosso espírito. Somos espíritos individuais.
as aptidões, tendências, os esforços, tudo aquilo que é agregado ao longo dos séculos, dos milênios, ao nosso espírito, é fruto dos nossos esforços pessoais, porque nós somos herdeiros de nós mesmos. Então, esses dias, por exemplo, postaram lá uma homenagem para o meu pai, é um caso específico, que foi um médico na frente do tempo dele, foi uma das pessoas que fizeram a diferença no INCA, que criaram um monte de situações, tem vários títulos, que tentou beneficiar várias pessoas, que fazia palestra nas escolas sobre em relação ao sexo, ao fumo e por aí vai. Fez diferença. Não é pelo fato dele ter sido um cara diferenciado que eu também serei. Eu o serei e meus irmãos o serão se nós nos esforçarmos para nos melhorarmos, para sermos pessoas diferentes. Mas os títulos honoríficos, os títulos que ele demandou pelos esforços dele, palmas para ele e gratidão pelos exemplos que ele deixou. E que nós tenhamos força para utilizar esses exemplos para nos impulsionarmos, para nos estimular a irmos mais avante. A genética está aí, não é biológica. Agora, se ela não se dá biologicamente pela semelhança, ela pode se dar porque nós, no núcleo familiar, por estarmos ainda tentando nos ajustar, nós várias vezes reencarnamos nos mesmos núcleos. E pode ser que, lá atrás, nós tenhamos começado um aprendizado em comum que hoje tenhamos alguma semelhança pelos esforços demandados pelo núcleo familiar. Isso chama-se afinidade, ok? Mas não se aprende nada por osmose. Quem não viu aquele videozinho do japonesinho que vira o livro, pega aquilo lá e joga para si, pega aquilo lá e joga para si, como se estivesse aprendendo por osmose. Quem dera que fosse simples assim. Não é, não é. São pelos esforços de cada um para que venhamos evoluir. Podemos também copiar os modelos dos outros, os modelos observados. Isso faz parte como um grande atalho de vida, para nós tentarmos repetir os modelos daquilo que nós queremos ser e não repetir aquilo que nos grita aos olhos ou salta aos olhos como coisas não tão boas. Então, a vida nos proporciona modelos a seguir e outros para não seguir. Isso faz parte do grande atalho da vida. Continuando dentro dos atributos morais, o lar é a primeira e grande escola, o grande laboratório de viver em sociedade. Os tutores, os papais, os responsáveis nos ensinam e nos qualificam na medida do possível, porque ainda somos massas de modelar nos primeiros anos de vida. E a responsabilidade dos papais, dos responsáveis, é moldar e ajudar esse espírito novo, essa nova vivência expiatória, reencarnatória, com novos modelos, diferentes dos modelos que ele tinha em experiências anteriores. Então, os tutores nos ensinam e nos qualificam com as noções do certo e errado, do bom e do ruim, do mal e do bom. Passando assim, nos qualificando, nos preparando para o segundo laboratório, que são as escolas, onde as crianças aplicarão e seguirão aquilo que foi aprendido, aqueles valores, já numa pré-sociedade. E aí, eles estarão mais inclinados a viver coletivamente ou não. É verdade que aqueles que ainda têm valores pesados, valores muito fortes, traços predominantes de encarnações passadas, têm que ser corrigidos pelos papais. Tem que ser chamado a atenção. Deus age assim conosco. Não é sempre que nós pedimos as situações, fazemos os pedidos, as preces e recebemos. Nós receberemos aquilo que for adequado, que for bom, for viável e no tempo adequado segundo a ótica de Deus, não é a nossa. Na escola, no segundo laboratório,
a gente vai ter a escolarização, vai começar o processo de intelectualização nessa reencarnação. Portanto, aqueles que tiverem aprendido um pouco, tiverem uma base moral, melhor deverão absorver as questões intelectuais. Saindo da escola, eles vão poder vivenciar, verificar outros modelos que não são dos pais, num ambiente externo, no grande laboratório da vida e, com o tempo, exercer livremente o seu livre-arbítrio, o livre-arbítrio na sociedade, com as suas ações, com os seus atos, dentro daquilo que aprenderam e daquilo que observaram e daquilo que trouxeram do passado. Isso significa, pelo livre-arbítrio, plantar e colher exclusivamente fruto de seus atos. Isso é fundamental. Vamos só voltar um pouquinho, falando mais uma coisa de moral, que é importante. Até uma determinada idade, as crianças não têm livre-arbítrio, porque elas não têm a capacidade plena de identificar os perigos, de discernir sobre tudo que é bom, tudo que deve seguir ou não. Portanto, a responsabilidade moral é dos pais sobre os atos daquela criança. Portanto, da responsabilidade deles qualificá-los. A partir de uma idade com os hormônios em ebulição, com os traços de vivências passadas vindo, aí eles vão poder atuar com o livre-arbítrio deles. Logo, eles serão responsáveis por eles mesmos. E aí os papais só poderão estar do lado, dando apoio, corrigindo e ajudando. Mas cada um vai colher segundo aquilo que plantou. Ok? Vamos mais adiante. E os modelos morais? De onde vêm? Como atribuir o que é bom, o que é ruim, o que é certo e o que é bom? Nós sabemos que pelo nível espiritual, o nível de experiências passadas, quer de espíritos mais novos ou espíritos mais antigos, nós somos aquilo que aprendemos. Mas como ensinar? O que ensinar? Nós temos uma grande veia aí de conhecimentos, que são os modelos cristãos. Aquilo que Jesus nos legou, aquilo que, se ele trouxesse só por livros, não se entenderia. As questões do amor, as questões do certo, do errado. Portanto, Jesus vivenciou. Jesus é um verdadeiro almanaque do que deve ser seguido. Aí esses amores, esses valores ensinados por Jesus devem ser, na medida do entendimento dos papais, passados para os filhos. Para ter um modelo seguro do que é moral, do que é ser moral e das atitudes morais. E Jesus deixou um grande legado. Amar o próximo como a si mesmo, como uma verdadeira representação do que é amor. Muito bem. Isso significa colocar-se no lugar do outro para fazer ou não fazer, para fazer aquilo que desejaríamos que nos fizéssemos ou não fazer aquilo que não desejaríamos que nos fizéssemos. E esses ensinos, eles foram transmutados do cristianismo para o espiritismo, porque o espiritismo nada mais é do que o cristianismo redivivo. É o evangelho de Jesus. O evangelho, segundo o espiritismo, está pautado em cima do evangelho de Jesus. Aquele evangelho lá dos primórdios, mas trazido a modelos presentes, dados seus conhecimentos sobre as relações que regem o mundo invisível do mundo invisível. Portanto, a moral cristã é e continuará sendo um roteiro de vida seguro. Continuando a evolução moral, Epicteto. Vejam, eu tenho uma certa dificuldade de articular a palavra, mas esse nome me causa assombro. Epicteto. Epicteto foi um escravo grego que viveu em Roma
Ele era um assistente, né, um escravo de um assessor de Nero, lá em 1870 anos atrás. E ele falava assim, escravo, hein, meus amigos, olha só, olha a evolução do pensamento. O progresso moral não é um privilégio natural das elites, nem adquirido por acaso ou sorte, mas através do trabalho de si mesmo diariamente. Isso, Epicteto, foi um dito de alguém que viveu na Grécia, que aprendeu a filosofia grega, mas trabalhou como escravo em Roma, para ver que é uma conquista de nós mesmos pelo trabalho do autoburilamento, de nós nos esculpirmos diariamente. Passamos atributos morais por quase que uma equação algébrica. Atributos morais, portanto, são a soma daquilo que vivenciamos no passado, mais o que aprendemos na vida intrauterina, através das sensações, dos sentimentos, do amor, do afeto ou da repulsão. Mais aquilo que aprendemos e observamos no lar, mais as observações do mundo externo como um todo, que é depois do lar, mais as expiações e provas que temos que passar, porque estavam dentro da nossa programação espiritual. A resultante disso vai dar os nossos atributos morais e a evolução desses atributos, encarnação após a encarnação. Ok, meus amigos? Vou passar rapidamente para as faculdades intelectuais. Vou ver aqui o horário. Tá, 7h28 aqui no meu horário. Faculdades intelectuais, intelecto, entendimento, inteligência. Deus criou o princípio inteligente, que são os espíritos, com uma inteligência e um conhecimento embrionário. Embrionário para ser desenvolvido através das vivências e cada um dando o seu ritmo de desenvolvimento. Deus é generoso demais. Deus é extremamente condescendente conosco. Deus nos dá todas as oportunidades. Deus aceita todas as velocidades. Deus sabe que somos recalcitrantes, errantes, e nos concede oportunidades contínuas. Portanto, meus amigos, a prerrogativa de desenvolver um intelecto é nossa, pela nossa livre decisão, pelo nosso livre esforço, pela nossa livre vontade. Não se dá por tempo de espiritualidade. Não, se dá pelos esforços que você usou, pela sua boa vontade, pela busca contínua para desenvolver a inteligência, o conhecimento dentro das oportunidades que surgem. E quantas oportunidades surgem e nós não aproveitamos? Quantas crianças estão em colégios, ou adolescentes, ou jovens, estão em escolas, colégios e faculdades particulares, porque tem essa condição, e quantos não conseguem ter esse acesso a isso e desejariam tê-lo? Isso significa aproveitar oportunidades. Bom, continuando com inteligência, é o conjunto de todas as faculdades intelectuais desenvolvidas e vivenciadas pelas sucessivas experiências de ensinos, mas também da vontade, pela assimilação. Porque nem tudo que se ensina se aprende. Tem que querer se desenvolver dentro do ritmo que nós queremos, que é uma escolha individual nossa. Portanto, as faculdades intelectuais, e aí nós podemos abordar a memória, porque a memória é elástica. Se nós não exercitarmos, ela vai ficar atrofiada. O raciocínio, a imaginação, a criatividade, as habilidades, o aprendizado, o aprender, o juízo de valores, de discernir entre o bom e o ruim, o certo e o errado, é uma questão moral, mas que está atrelado a uma faculdade intelectual. Porque quanto mais você intelectual for, mais facilidade vai ter em discernir o que é certo, o que é errado, o que é bom, o que é ruim. Os entendimentos, a abstração, e como temos dificuldades com questões abstratas, como ficamos atordoados quando falamos que Deus é eterno, porque não teve início, ele vai ser infinito, porque não tem fim.
Nós, espíritos, princípio inteligente, fomos criados, tivemos um início, criados por Deus, que não sabemos quando foi e nem saberemos durante muito tempo, mas sabemos que seremos infinitos e não sabemos o que é infinito. Não temos como mensurar, porque nossa mentezinha, nesse estágio evolutivo, está acostumado com princípio, meio e fim. Falar que não teremos um fim, o espírito, é extremamente difícil. É se acostumar com a ideia e, nesse momento, simplesmente acreditar. Cabe. Portanto, as faculdades intelectuais, elas se desenvolvem pela escolarização. Com o estudo, com as observações, com o desejo e com a vontade. Portanto, sem a vontade, ela jamais será aprendida. E como é importante aprendermos com vontade. Vejam bem, estudamos já que aquilo que fizemos de errados nas sucessivas encarnações passadas ficarão registradas como sinais no nosso arquivo perispiritual, para que, quando a formatação dos novos corpos, esses sinais, eles venham fazer interferências para que tenhamos dificuldades físicas, dores, doenças, predisposições, que seriam as expiações para nós limparmos essa mácula que está em nós ainda, que nós não aprendemos. Mas aquilo que licitamente, verdadeiramente nós aprendemos, é incorporado ao nosso espírito. Portanto, as oportunidades de aprendizado vale a pena nós aprendermos, porque elas serão incorporadas, o conhecimento, a intelectualização ao nosso espírito. Fizemos faculdade, passamos colando, não aprendemos nada. Ora, se não aprendemos nada, o que vai ficar incorporado ao espírito? O título de médico, o título de advogado? Não, tem que aprender para ser incorporado, porque aquilo que não foi aprendido corresponde a uma oportunidade desperdiçada. Então, falamos isso pelas oportunidades daqui para frente. Todos que tiverem qualquer oportunidade de aprender, façam com amor, para que ela seja incorporada ao nosso espírito como um todo. E o que vamos estudar? O que parecer. Hoje nós estudamos a doutrina dos espíritos, mas quantos estudam e não entendem o que está por ali? E aqueles que entendem, entendem que poucos sabem. Quanto mais estudamos, verificamos, constatamos que mais temos a estudar. Que nunca será o suficiente, porque o aprendizado e o conhecimento também é infinito. Isso é abstração. O saber, meus amigos, o conhecimento, não é uma pílula que basta tomar, basta diluir na água. Tem que desejar profundamente e se esforçar para aprendermos. Por isso que temos que aproveitar as oportunidades que surgem. E esses conhecimentos amplos nas áreas de exatas, humanas e biológicas vão ser desenvolvidos gradativamente ao longo das sucessivas encarnações. E quanto mais se desenvolve o intelecto, maior probabilidade de diferenciar entre certo e errado. Mas isso não quer dizer que todos aqueles que tenham inteligência sejam espíritos morais, porque eles podem ter desenvolvido mais uma coisa do que outra. Eles têm mais probabilidade de entender o certo e o errado. Mas não quer dizer que num primeiro momento o façam. Tá? A nossa percepção, a gente não se lembra das experiências reencarnatórias passadas. Nós temos a leitura da história da humanidade, mas nosso sentimento é que nunca na história da humanidade, isso é uma percepção e não constatação, nunca se deu a tecnologia deu um impulso tão grande. Foram 100 anos em 5, 50 anos em 10. De tal forma que cada vez é mais importante manter a atualização em dia daquilo, dos nossos trabalhos, dos nossos conhecimentos profanos. A gente começa a faculdade hoje, ao acabar a faculdade, nós temos que nos reciclar. Tal a velocidade dos conhecimentos.
e nos reciclar para nos mantermos ativos no mercado. Dentro das leis divinas, é importante que se diga, nós temos as leis do progresso, do trabalho e da conservação, que nos impulsionam para frente. Porque, meus amigos, o ser humano é folgado. O ser humano tende a se encostar. O ser humano tende a querer uma aguinha de coco ou uma rede. Então, Deus, ao criar o princípio inteligente, ao criar as leis divinas, criou leis para nos impulsionar para que venhamos a avançar, buscar progresso, buscar evolução, nos sentirmos incomodados com a mesmice, para sair da inércia. E elas justamente nos impulsionam para avançarmos continuamente. E por que tanta tragédia, tanto tumulto, tanta desigualdade? Isso tudo que está acontecendo no momento é característico de mudança de ciclo evolutivo. É o que os espíritos nos informam, que tenhamos muita paciência, muito equilíbrio e que venhamos a aproveitar as oportunidades que surgem à nossa frente. Também fizemos uma equação quase algébrica para os atributos intelectuais, que vem a ser a soma do que vivenciamos no passado e, portanto, as nossas aptidões adquiridas, que estão incorporadas ao nosso espírito, e aí no perispírito aquilo que nós não fizemos adequadamente, aquilo que aprendemos na nova encarnação dentro do lar, através de ensinos e observações, mas aquilo que aprendemos no colégio, nas escolas, mais a observação do mundo externo, mais as reciclagens e atualizações constantes. Isso vai dar soma, o resultante disso são os atributos intelectuais atuais. Ok, meus amigos? É importante também que nós já abordamos isso, mas que nós podemos reencarnar quantas vezes forem necessárias para nos desenvolvermos. A velocidade é nossa, mas é fundamental nós vivenciarmos sucessivas experiências que vão trazer, às vezes, dissabores, percalços, dores, para limpar o nosso perispírito, através de um processo educativo. Vamos mais adiante. No livro Problema do Ser do Destino da Dor, Leon Denis fala, no item Evolução e Finalidade da Alma, que a alma é destinada a conhecer tudo, a adquirir tudo, com o objetivo de aperfeiçoamento. A sabedoria é o prêmio, a felicidade real a consequência. Mas para atingir o objetivo, temos que percorrer no tempo e no espaço um campo sem limites, ou seja, estamos num campo de batalhas para alcançar o desenvolvimento. E cada um vai ditar a sua velocidade. Questão 361 do Livro dos Espíritos. Vamos ver o tempo. Ok, temos 20 minutos. Vamos passar todas as questões agora. Ok, meus amigos? Questão 361. Qual a origem das qualidades morais boas ou más do homem? Ora, quais seriam? São as qualidades do espírito encarnado no homem. É aquilo que nós aplicamos nessa vida e aquilo que nós trouxemos de vida anterior. Quanto mais puro é o espírito, mais propenso ao bem será, porque ele trará a soma das inúmeras experiências anteriores reencarnatórias. Esse é um processo evolutivo. Entendamos que nós estamos vendo muitos clamores, nós estamos apenas no segundo estágio evolutivo. Nós somos propensos ao bem porque Deus nos criou para sermos bons, de uma forma embrionária. Mas se ainda não somos bons, somos errantes, é porque nós tropeçamos nos nossos pés. Nós mesmos trazemos percalços e dificuldades no dia a dia. Nós somos espíritos errantes ainda. Questão 361A. Olha a pergunta, hein? Seguir-se-á daí que o homem de bem
é a encarnação de um bom espírito? É. E o homem vicioso de um espírito mau? Vamos lá, vamos entender. Verdade. Mas homem vicioso não é a encarnação de um espírito mau. É a encarnação de um espírito imperfeito. Somos muito novos ainda no ciclo evolutivo. Falamos isso. Estamos apenas no segundo estágio evolutivo. Passamos pelo primitivismo, quando falávamos uga-uga, tacávamos tacape na cabeça dos outros, como sinal de carinho, de fraternidade, de amor. E estamos no segundo estágio evolutivo, no mundo de provas e expiações, onde o mal supera o bem. Então, o homem vicioso é a encarnação de um espírito imperfeito. E imperfeito é diferente de espírito mau. A maldade está associada à falta de conhecimento, à falta de entendimento das situações. São gradações decorrentes do nível evolutivo. Tanto é que quando se desencarna dentro das leis divinas, existem agravantes e atenuantes. Quanto mais se conheceu, quanto mais conhecimento teremos, mais será cobrado. Mas para aqueles que erraram e tinham pouco discernimento, terão atenuantes naqueles eventos em que contraíram. Vamos mais um pouquinho. Questão 361A. Deixa eu só voltar aqui um pouquinho. É a continuidade da 361A. Todos nós somos espíritos, meus amigos. Ora encarnados, ora desencarnados. Nesse momento, Ernesto é um espírito encarnado num corpinho, vivenciando experiências materiais, visando a evolução. Ernesto saiu daqui, caiu da escada, morreu. Pum! Espírito. Espírito. Porque somos imortais. O espírito é imortal. O corpinho de Ernesto não vai ser cobiçado por ninguém. Ele vai ser enterrado. Vai virar pó. Vai ser absorvido por bactérias e por aí vai. Da terra veio, da terra volta. E a bondade e a maldade de cada um é a soma das experiências, das bagagens, positivas ou negativas. No caso da bondade positiva, da maldade negativa. E essas conquistas são as vivências, são os aprendizados do passado. Vamos só fazer uma recapitulação rápida. Na questão 100 a 113 do Livro dos Espíritos, fala que nós temos 3 ordens de espíritos. O de primeira ordem, espíritos puros. Segunda ordem, espíritos benévolos, sábios, superiores, prudentes. E terceira ordem, que somos nós, espíritos imperfeitos. Somos imperfeitos ainda. Por isso deveríamos ter mais condescendência com os erros alheios, porque nem sempre vinculados ao mal. Na maioria das vezes vinculado a atos inconsequentes, dado a falta de conhecimento da extensão deles. Na questão 101, abrange que os espíritos de terceira ordem têm 5 classes. A 10ª classe, espíritos impuros, inclinados ao mal. A 9ª classe, levianos, ignorantes, inconsequentes. Na 8ª classe, pseudo-sábios, aqueles que julgam saber mais do que sabem, têm conhecimento, mas não têm moral. Na 7ª classe, espíritos neutros, não fazem nem bem, nem mal para impactarem significativamente. E na 6ª classe são os batedores, que podem ser de todas as classes anteriores, mas são aqueles afeitos a manifestações físicas. Então, espíritos imperfeitos podem estar relacionados a espíritos mais criados, mais novos, ou aqueles que não aproveitaram adequadamente todas as experiências que tiveram. Meus amigos, provavelmente somos espíritos milenares que estamos dando chute no calcanhar alheio e no nosso próprio calcanhar, à torta direito a várias encarnações. Isso quer dizer que nós não aproveitamos bem, mas estamos aqui para uma nova oportunidade que surge. Somos e seremos o que cultivarmos. Questão 363. Olhando o horário. Tem os espíritos paixões de que não partilha a humanidade? E os espíritos respondem, não tem.
senão já teríamos falado. Entendendo paixão como um sentimento de emoção muito grande, de grande intensidade. Uma paixão, um sentimento voltado mais para mais material e menos do sentimento, o sentimento amor. É mais apego à matéria. Paixão, um desvirtuamento do amor. E continua. A vida na Terra, meus amigos, é uma cópia mal feita da espiritualidade. Isso significa que ao desencarnar, nós não viramos santos. Ernestinho, o cara da escada, bateu a cabeça e desencarnou. Pum! Ernestinho vai ser o quê do outro lado ao se despertar? Primeiro vai aparecer um pesadelo, porque você não sabe o que está acontecendo. Num segundo momento, você vai continuar com os mesmos apetites, vontades, deleites que tinha quando encarnado. Ora, Ernesto gosta de comer churrasco. Eu vou ficar com fome e com vontade de comer carne. Nós não mudamos quando desencarnamos. Nós continuamos com os mesmos apetites e trejeitos. Levaremos isso conosco. Isso requer uma readaptação espiritual, um despertamento para que aquilo que fazíamos não era algo legal. Então, esse desmame, essa adequação, ela é muitas vezes ajudada pela espiritualidade através de comidas espirituais. São comidas fluídicas. Frio, espírito não pode ter frio. Se está com frio é porque está apegado ainda às sensações da terra. Mas, eventualmente, dão casacos na espiritualidade. Num processo de readaptação, de uma disciplina. Questão 364. O mesmo espírito dá ao homem as qualidades morais e da inteligência? Oxe, claro que sim. Só tem um espírito. Só um espírito habita o corpo. Não tem espaço para mais nenhum. Um corpo ou um espírito. Nós não somos uma amálgama. Nós somos um espírito que habita o corpo. Então, o mesmo espírito dá ao homem as qualidades morais? Sim, pelo grau de adiantamento em que se haja elevado. Nós vamos refletir nos nossos atos do dia a dia aquilo que realmente nós somos dentro dos atributos que nós adquirimos nessa existência e em existências passadas. É bem verdade que muitas coisas estão inebriadas pelo véu do esquecimento. Isso significa uma baita oportunidade de nós vivenciarmos outras facetas. Porém, quando voltarmos para a espiritualidade, tudo será incorporado e voltará. E aí saberemos exatamente. O nosso espírito será a soma de que vivenciamos e aprendemos nas múltiplas e sucessivas reencarnações. Os atributos são eternos daquilo que aprendemos, moralmente e intelectualmente. Questão 365. Por que alguns homens muito inteligentes, olha essa pergunta, hein? O que indica acharem-se nele espíritos superiores, espírito superior não quer dizer, homem inteligente não quer dizer espírito superior, são ao mesmo tempo profundamente viciosos. É que eles ainda não são bastante puros. Nós progredimos constantemente, sim, mas não simultaneamente. Ora progredimos mais em moral, ora intelectualmente. O que vai dar ao progresso feito é a soma da moral com a intelectual, como se fosse duas asas a voar. E nós não progredimos simultaneamente, de uma forma equivalente. Nessa reencarnação que estamos tendo no mundo de provas e expiações, no século XX e século XXI, evoluímos muito intelectualmente e tecnologicamente, mas evoluímos menos moralmente. Daí que, chegando ao fim de um ciclo de provas e expiações, uma mudança para a regeneração, ter uma necessidade ímpar de evoluirmos moralmente. Por isso que tantos e tantos espíritos que participaram da história da humanidade, iluministas, romancistas, filósofos, cientistas e por aí vai, revolucionários, virão para equilibrar a balança do planeta entre moral e intelectual, para que venhamos aprender e evoluir junto, dentro do senso. Aqueles que estiverem aptos a passar, passarão. Aqueles que não tiverem condição de ir para a regeneração, nascerão em outros mundos, que não no planeta Terra, para que venham experimentar, venham ajudar a civilização tecnicamente mais atrasada
com os seus conhecimentos para que possam exercitar a sua moral, tal qual os exilados de Capela fizeram lá nos idos de 4.500 anos antes de Cristo. Então, homens muito inteligentes não quer dizer homem superior. Homens muito inteligentes e com pouca moral são espíritos de terceira ordem, espíritos imperfeitos. Poderíamos até inseri-los dentro da classe de pseudo-sábios. Mas espíritos superiores, aqueles que têm inteligência e moral, estão, no mínimo, na segunda ordem, que não é o nosso caso. O mundo de provas e expiações é lugar de espíritos de terceira ordem. E se recebem influências de espíritos inferiores ou imperfeitos, é porque os atraem pela sua sintonia e energia. Questão 366. Que se deve pensar da opinião dos que pretendem que as diferentes faculdades intelectuais e morais do homem resultam da encarnação nele de outros tantos espíritos diferentes entre si, com cada qual com uma aptidão especial? É uma loucura, é um absurdo. É um absurdo. Nós não somos uma amálgama. Nós somos, sim, criados por Deus. Ele nos criou com seus atributos, mas nós não somos parte de Deus. Se fôssemos parte de Deus, o seríamos com partes individuais, porque aí valeria a pena nós nos desenvolvermos para cada qual ter o seu conhecimento pelos seus esforços. Se fosse uma amálgama, se fôssemos dentro da doutrina panteísta, nós viríamos para a Terra e voltaria para o todo. Viríamos para a Terra, voltaríamos para o todo. Ora, não se desenvolveria nem o espírito e nem o planeta. Então, sim, somos cada um de nós que desenvolve as suas questões intelectuais e morais. Não fazemos parte de um ser todo. Somos filhos de Deus e com ele iremos voltar constantemente até o dia que atingiremos a excelsitude, cada qual no seu ritmo, e seremos trabalhadores direto, recebendo suas ordens para beneficiar a humanidade de todos os planetas, a ajudá-los a caminhar, ok? Não somos uma amálgama. Isso faz parte da doutrina panteísta. E podem perguntar, poxa, legal, desenvolvemos as faculdades morais e intelectuais. O que fazer com isso? Meus amigos, quanto mais evoluímos, quanto mais aprendemos as faculdades intelectuais, mais evoluiremos espiritualmente. Ora, quando tivermos encarnados, como estamos agora, aqueles que desenvolvem as faculdades intelectuais, no nível que têm, devem aplicar na sociedade, na melhoria do planeta, no desenvolvimento do planeta, melhorar para beneficiar a todos. Quando nós avançamos, nós ajudamos os outros a avançarem. Então, para aplicar no próprio planeta. E se desencarnar, aplicar na espiritualidade, no universo como um todo, beneficiando, sendo irmãos uns dos outros e beneficiando a todos aqueles que precisam. Ou vocês acham que os espíritos desencarnados não nos ajudam nos momentos que precisamos? Não nos mostram caminhos? Não nos intuem com seus pensamentos, misturando-se aos nossos? Nossos mentores espirituais trabalham muito, meus amigos. E para nós sermos bons mentores espirituais, bons conselheiros, bons salvacionistas, nós temos que nos qualificar para trabalhar aqui na Terra e na espiritualidade. Continuando aqui, no livro Conduta Espírita, fala, no seu item 5, que nós devemos anular os mesmos princípios que aplicamos no centro. E nós devemos calar o impulso de cólera e violência, isso é uma questão moral, para nos harmonizarmos com todos, para oportunizar para os filhos os fundamentos morais. Isso é missão nossa, para termos um culto à harmonia e ao amor, sermos pessoas melhores, sermos exemplos para os nossos entes queridos. Falei para vocês do meu pai. Não tenho condição de ser o que ele foi, porque eu não sou 1/10 do que ele foi. Mas com aquilo que foi passado,
eu tenho o dever, uma responsabilidade, eu me sinto obrigado perante ele, perante os esforços dele, de me tornar uma pessoa melhor, de ser, de alguma forma, algum exemplo em menor intensidade para outros. Livro Conduta Espírita, quando fala na rua, nós devemos ser cristãos e demonstrar com exemplos bons costumes, respeitar os direitos alheios, ter cordialidade e brandura com todos, cumprimentar ao próximo, ser gentil e compreensivo, ser solidário, ter elegância moral. Olha que coisa bonita. Elegância moral é selo vivo de educação. Ser gentil e compreensivo é cartão de paz, oferecendo um cartão ao próximo. Ser gentil e compreensivo. No trabalho, tenhamos dedicação aos nossos afazeres, às nossas responsabilidades. Dever cumprido é saúde de consciência. Ajudar os colegas, compreendê-los, ajudá-los com aquilo que tecnicamente nós temos de bom, ajudá-los a subir. Isso é fundamental na sociedade, nos reformarmos realmente e não de uma forma aparente. Conviver bem com o próximo, mas sem vivenciar suas dificuldades. Para voar, meus amigos, nós precisamos da asa da moral e a asa do conhecimento. Para nos desenvolvermos e voarmos cada vez voos mais altos. E para terminar, vamos fazer uma leitura, se me permitem aqui, do livro Problema do Ser, do Destino da Dor. São 2 parágrafos pequenos. Há em nós uma surda aspiração, uma íntima energia misteriosa que nos encaminha para as alturas, que nos eleva, que nos impulsiona para frente, que nos faz tender para os destinos cada vez mais elevados, que nos impele para o que é belo, para o que é bem, o que é belo e o que é bom. É a lei do progresso, a evolução eterna que guia a humanidade através das idades e aguilhoa cada um de nós, porque a humanidade são as próprias almas que de século em século, que a história da humanidade mostra que nós estivemos lá, que de século em século voltam para prosseguir com auxílio de novos corpos, que é a reencarnação, preparando-se para mundos melhores em sua obra de aperfeiçoamento, na nossa obra de aperfeiçoamento. Sejamos luzes, sejamos paz, sejamos amor, sejamos cordiais, que venhamos a entender que as faculdades morais e intelectuais, elas são fundamentais para o nosso desenvolvimento. Não dá para fazer de conta. A nossa vida é verdadeira, nossas experiências, uma dádiva. Então vamos caminhar e fazer todo o bem possível e aproveitar todas as oportunidades. Tá bom, meus amigos? Agradecemos imensamente a presença de todos. 1000 perdões das nossas falhas. Somos falíveis, somos errantes, tropeçamos nos nossos pés, mas que tenhamos o ímpeto e a vontade sempre de acertar e evoluir. Tá bom? Vamos fazer uma prece de encerramento, agradecendo a Deus, aos bons espíritos, que nos abraçaram, que nos intuíram. Permita a Deus que os ensinamentos que foram oportunizados por Jesus e os espíritos possam, de alguma forma, fazer o bem a alguém, que possamos entender o quão é importante desenvolvermos os atributos morais e os atributos intelectuais, que não percamos mais as oportunidades da vida, que venhamos aproveitá-la, para que sejamos bons e fiéis trabalhadores na semeadura da vida. Permita, Pai, que continuemos dia após dia a sermos simples e humildes, que venhamos a nos capacitar, mas também a conviver com o próximo, a estender a mão, a ensinar um pouquinho, mesmo que sejam com os exemplos, porque foi isso que Jesus nos trouxe, o seu exemplo com o manual do bem caminhar, do bem viver, do bom, do bem superar. Fiquem todos com Deus, obrigado por tudo. Obrigado, Deus, por
nos permitir estarmos aqui ao vivo, mesmo diante das situações que aconteceram ao longo do dia anterior e do dia de hoje. Estamos inteiros, graças a Deus, Pai. Meus amigos, agradecemos imensamente, perdão pelas falhas e obrigado ao Gelvi, obrigado pela paciência dos que nos escutaram. Fiquem todos com Deus, muita gratidão, eu que agradeço por nos escutarem, tá bom? Um abraço e até a próxima.